Então, olá pessoal, nós vamos falar sobre gráficos. Os gráficos são usados principalmente para representar, na forma de desenho, alguns dados sobre determinadas coisas. Então, por exemplo, nós temos os gráficos de barras, que se divide em duas categorias, que é o gráfico em colunas, ou também chamado de gráfico vertical, que é esse gráfico aqui, esse tipo de gráfico, onde as representações estão na forma vertical. E o outro tipo de gráfico de barra é o gráfico horizontal. Ou também conhecido como colunas horizontais. É esse tipo de gráfico aqui, onde tem as colunas, onde tem as barras, na forma horizontal, deitadas. E por último, nós temos o gráfico de setores. Que é esse tipo de gráfico aqui. Ele sempre é representado na forma de porcentagem. E sempre tem as legendas que indicam as cores que estão dentro desse círculo. Agora vamos resolver alguns exercícios sobre esses gráficos, tentando interpretar. Então, esse primeiro gráfico aqui, ele fala da quantidade de alunos que tiraram essas notas. Nota 4, 5, 7,5 e 10. E nessa parte representa a quantidade de alunos. Então, 1 aluno, 5, 10 e 15. Então, vamos lá interpretar essa coluna de roxo. Aqui tem 7,5, que representa as notas. Então, 7,5 é uma nota. Subindo aqui e acompanhando, nós temos a quantidade de alunos que tiraram 7,5. Então, 15 alunos tiraram 7,5 na prova. Quantos alunos, então, tiraram 5 na prova? Nós vamos aqui, quantidade 10. Então, foram 10 alunos que tiraram nota 5. E assim procede para todos os outros. Então, vamos a uma pergunta. Quantos alunos tiraram nota 10? Então, vamos lá, acompanha aqui. Nota 10. Notas 10. Vamos acompanhar aqui, então. 5 alunos. Quantidade de alunos, 5. Então, a resposta é que 5 alunos tiraram nota 10. Outra pergunta agora. Qual a nota que mais se repetiu? Nessa agora, nós vamos ter que analisar qual foi a maior quantidade de alunos que tiraram determinada nota. Então, aqui, a maior quantidade de alunos é 15. Qual é o gráfico? Qual é a coluna que está com a maior altura? É a coluna das notas com 7,5. Então, a nota que mais se repetiu foi a nota 7,5.
ok? Agora vamos passar para o gráfico de barras horizontais. Esse gráfico agora, nós temos a quantidade de nascimentos de bebês, ou seja, 1, 2, 6, 10, 15, 18. E aqui está representado o mês em que esses bebês nasceram. Então, por exemplo, essa barra de laranjado está acompanhado de 18. Então, houveram 18 nascimentos no mês de janeiro. E no mês de fevereiro, quantos nascimentos tiveram? Fevereiro tiveram 2 nascimentos. E quantos bebês nasceram no mês de abril? Mês de abril, quantidade de bebês, abril, 1 bebê. Então, vamos lá à pergunta. Qual a quantidade de bebês que nasceram em junho? Então, vamos lá primeiro para o mês. Mês de junho. Vamos acompanhar aqui a barra do mês de junho. E 10. Então, nasceram 10 bebês no mês de junho. Ok? Agora, vamos passar para o gráfico de setores. Esse gráfico aqui representa a numeração do sapato e a quantidade em porcentagem de pessoas que tem essa numeração. Então, essa parte de roxo está representada pela numeração 37. Então, 50% das pessoas calçam 37. 25% das pessoas calçam 35. 13% das pessoas calçam 39 e 12% das pessoas calçam 42. Então, vamos lá à pergunta. Qual a porcentagem de pessoas que calçam 37? Então, vamos lá. Primeiro no 37, legenda de roxo. Então, nós vamos lá no gráfico na corzinha roxa. Qual a porcentagem que está aqui? 50%. Então, a porcentagem de pessoas que calçam 37 é 50%. Ok, pessoal?